A gente vai ver cônicas no começo da aula, lá para o finalzinho eu vou falar de superfícies, algumas superfícies eu queria apresentar para vocês, tá bom? Vou pedir para vocês pensarem em alguns probleminhas, quando a gente falar de superfície, alguns probleminhas não, nessa superfície estudarem um pouquinho como você desenharia, intersecções de planos com essa superfície, porque vai ser importante quando a gente estiver lá calculando integrais, tá? Porque vocês precisam ter ideia da superfície que nas quais vocês vão trabalhar. Então, vamos lá. Então, olha só, o que é uma cônica, né? Se a gente considerar um ponto no plano, vou chamar o P a um ponto. É todo ponto que satisfaz a equação. Uma equação desse tipo: ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero, onde a, b, c até o f são reais. E uma característica importante aqui é que eu não quero que A, B e C sejam simultaneamente nulos. Tudo bem? Então, um deles pode ser, mas eu não quero que todos eles sejam nulos, porque senão a gente tem uma reta, tá certo? E isso está dado nessa condição, né, que A² mais B² mais C² é diferente de zero. Então, um ponto, isso daqui é uma quádrica, né, em R2, a gente vai trabalhar com superfícies quádricas mais para o final. Então, um ponto que satisfaz essa equação, ele é chamado, a gente pode pensar numa cônica. A gente tem casos, por que cônica? Né? Porque os pontos que satisfazem uma equação desse tipo, eles definem curvas que são encontradas na intersecção entre cones e planos, por exemplo. Eu já vou tentar fazer um desenho para vocês. A gente tem, né, vamos pensar no cone no mais geral, né, não aquele cone. Em geral, vocês trabalham com esse conezinho aqui, certo? A gente vai fazer um cone mais completo. Tudo bem? Pensa nesse cone, ele está um pouco torto, mas enfim. Pensa nesse cone e a gente vai fazer cortes nesse cone. Então, eu vou pegar esse cone clássico, né, onde aquele primeiro corte que a gente faz, quando eu penso passar, né, fazer um plano paralelo a XY, ao plano XY, vamos supor que o plano, né, eu tenha o plano XY aqui, faço esse corte, que figura que a gente obtém? Que curva que a gente obtém? Quando eu corto? Um círculo, tá certo? Então, eu tenho uma circunferência. A circunferência é considerada uma cônica, né? Uma curva que eu obtenho quando eu pego o meu cone e passo um plano. Se eu inclinar um pouco esse plano, ele não é mais paralelo ao plano XY. Eu vou inclinar ele um pouquinho. Não vou inclinar muito a ponto dele ficar aqui, mas um pouco. Passo aqui o meu plano. Eu vou obter essa curva. Tudo bem? Essa curva, vocês sabem qual é? É uma elipse, perfeito. Então, obtenho uma elipse. Elipse é uma cônica. Se eu inclino ainda mais o plano de forma que ele fique paralelo a essa reta, né, que é uma reta geratriz do meu cone, eu obtenho essa figura aqui. Vou fazer lá no fundo. Fazer assim inteira, porque assim vocês enxergam. Que figura é essa, vocês sabem? Estou passando um plano aqui, né? Ele é paralelo. Deixa eu fazer ele assim, peraí. Mais fácil. Vocês sabem o que dá? É uma parábola. É uma parábola. Sempre que eu fizer, então, né, passar um plano que é paralelo a essa reta para o lado de cá, né, ou para esse lado de baixo, a gente obtém parábolas. Que mais? Vou passar um plano que é paralelo ao eixo Z. Passar um plano aqui, fazer esse corte. Vou obter uma curva aqui em cima, aqui embaixo, deixa eu tentar desenhar ela aqui assim, e outra parte que está aqui.
Que curva é essa, em azul? Vocês sabem o que é isso? Com toda a boa vontade de vocês, né? Porque esses desenhos, mas enfim, por isso que é bom dar uma olhada depois num vídeo, num livro que está o desenho mais bonitinho. Se a gente passa um plano aqui, paralelo ao plano XZ, né? Deslocado, a gente vai obter hipérboles. Então, eu tenho hipérboles, elipses, circunferências. Se a gente passar um plano, cortar aqui no plano XY, o que eu obtenho? Um ponto, né? A origem do meu sistema. Então, eu posso ter pontos, posso ter circunferências, posso ter elipses, posso ter hipérboles, posso ter alguns casos que a gente chama de casos degenerados, que é o ponto. Dependendo de como eu cortar, a gente pode obter duas retas concorrentes e todas elas satisfazem equações desse tipo. Vou colocar alguns exemplos e já vou retomar um pouco a discussão sobre esses tipos. Essa primeira equação, ela é uma cônica, né? Eu tenho, a equação é do mesmo tipo que eu coloquei ali na lousa, onde o A é igual a 1, o B vale 0, o C vale 1, todo o resto, exceto o F, vale, o D e o E, né? Valem 0 e o F vale menos 1. Que figura que é essa daqui? É o quê? É uma circunferência com centro na origem, então isso aqui é uma circunferência com centro na origem e raio quanto? Raio 1. Uma cônica. Essa equação, o que é? Quando eu falo o que é, né, são os pontos x, y que satisfazem essa equação. Quais são os pontos x, y que satisfazem essa equação? Nenhum, né? Não tem. Porque eu estou falando que x² mais y² é igual a menos 1. Então, não tem pontos que satisfazem essa equação. Essa equação aqui, o que é a equação 3? O que é isso aqui? É uma parábola, né? Y igual a 2x menos x². Uma parábola com concavidade para baixo. Então, parábola. Consigo ver, né, onde ela corta os eixos, nesse caso específico, que é no 2 e no 0, tem concavidade para baixo, o ponto de máximo está no ponto 1, enfim. A equação 4, o que é? Que figura que é que me dá? Pode abrir esse cara, né? X² menos y² é igual a x menos y vezes x mais y igual a 0. Ou seja, y igual a x ou y igual a menos x. Então, a gente tem duas retas concorrentes. Também é uma cônica. X² mais y². Essa daqui é fácil, né? Isso me dá a única solução, x igual a y igual a 0. Então, eu tenho um ponto. Deixa eu colocar aqui. Essa equação aqui, vocês conseguem identificar? Não. A gente pode tentar assim, ó. Eu vou reescrever, né? X² menos... Vou completar quadrados aqui. X² menos 2x mais 1 é igual a x menos 1 ao quadrado mais 1, tá certo? Né? Porque é x² menos 2x mais 1, desculpe, menos 1, menos 1, mais y² mais 4y, eu posso reescrever como y mais 2 ao quadrado. Tenho que lembrar de retirar 4, né? Isso é y² mais 4y mais 4, então menos 4, menos 1 igual a 0, tá certo? Agora, o que a gente pode fazer? X menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 6, 4, 10, 11. 11. O que é isso? Ficou mais fácil de identificar assim?
Uma circunferência onde está o centro? Isso, o centro está em 1 menos 2 e o raio, qual é? É raiz de 11, né? Tá certo? Deixa eu colocar uma última equação, então, essa daqui é uma circunferência um pouco menos óbvia, né, do que a primeira circunferência que eu coloquei. Por quê? Porque ela está transladada, né? O centro dela não está na origem do plano XY, ele está deslocado, ele está em 1 menos 2. Eu já vou voltar nesse assunto. E uma equação, uma última equação para vocês, essa daqui. Vamos ver se vocês sabem o que é. Vocês sabem o que é isso? Não, é um 9. Y² sobre 9. É uma elipse, tá? Eu sei que alguns de vocês não viram, eu já vou trabalhar com ela. Então, olha só, todas essas figuras satisfazem a equação ax² mais bxy mais cy. As figuras não, todos os pontos, né? xy, todas aquelas curvas têm essa cara, satisfazem essa equação. Tem algumas equações que são mais fáceis de identificar, como vocês mesmos perceberam, né? A primeira equação, que é uma equação de uma circunferência, a identificação é imediata, enquanto que aqui ela não é tão trivial assim. Você precisa manipular um pouquinho para entender onde ela está. Isso vale para outros casos, outros tipos de curvas também. Vale para elipse, vale para hipérbole. Então, é mais fácil identificar hipérboles, parábolas e elipses e suas degenerações quando a gente está considerando que essas curvas têm os seus focos, eu já vou falar disso, ou o seu centro, em cima do eixo coordenado, ou o x ou o y. Então, isso significa também que quando você olha para a tua equação, ela está centralizada ali na origem do sistema e ela está retinha. Por exemplo, ela não é uma... Quando a gente pensa em elipse ou em parábola, né, ou ela é assim, ou ela está para baixo. Eventualmente, ela pode estar deslocada, mas eu não quero uma parábola que esteja assim. Por exemplo, além de deslocada, ela está torta, tá certo? Isso acontece. Nesse caso, também a gente vai ter equações desse tipo, né? Eu poderia ter outro caso, a elipse deslocada. Por exemplo, uma elipse que está aqui, né? Ela está torta, ela não está aqui no eixo, que você fala, nossa, aqui no eixo é tão mais fácil de eu entender os interceptos, entender o que está acontecendo. Não, aqui, além do centro estar deslocado para cá, ela está virada, né? Se eu quisesse ortogonalidade, eu teria que trocar os meus eixos para uma situação dessa. Isso complica, né? Sempre que eu faço isso, eu tenho uma complicação na cara da minha equação. Então, eu vou apresentar para vocês a elipse, a hipérbole e a parábola no seu formato, né? As equações estão na forma reduzida, que são as formas mais simples, como aquela que eu coloquei aqui. Para a circunferência, nesse caso, para a circunferência, claro que é mais simples, porque a circunferência, quando eu desloco, muda o centro. Quando eu rotaciono, ela continua uma circunferência, né? Ela não muda. Isso não acontece com elipse, isso não acontece com hipérboles ou com parábolas. Ela continua sendo parábola, mas ela, em relação ao eixo XY, a minha equação fica mais complicada. Quando a gente precisa rotacionar o eixo, eu ganho esse termo misto. Quando eu só translado, em qualquer uma das situações, eu ganho termos que são termos lineares. Tudo bem? Depois, no caso da hipérbole, quando a gente estiver trabalhando com a hipérbole, se der tempo, eu faço um exemplo para vocês. Sobre hipérboles com as quais vocês trabalham e reconhecem facilmente, só que ela está com o termo misto, ao invés de estar na forma que eu vou chamar de reduzida. Então, vamos lá. Eu vou começar com a elipse, vou trabalhar com a elipse de forma mais completa com vocês, mas não vou fazer o mesmo tipo de conta nem para parábola, nem para hipérbole. Vou deixar, se vocês quiserem, vocês façam. Tá? Mas repete mais ou menos a ideia do que eu vou fazer para a elipse. Então, como que a gente chega na equação da elipse, né? Como a gente deduz a equação da elipse?
qual que é a ideia, né? Como que uma elipse é definida geometricamente, né? Você pode pensar, a elipse eu posso obter do cone quando eu passo um plano, né, inclinado, não é um plano paralelo ao eixo XY, mas é um plano um pouquinho inclinado, me dá uma elipse. Ou eu posso pensar como ela é definida geometricamente, né? Quais são as características. Então, quando a gente fala de elipse, eu vou colocar, como eu disse, né, os focos da minha elipse estão em cima de um dos eixos coordenados. Eu vou escolher no eixo X. Então, eu vou ter esse ponto aqui e esse ponto aqui. Vou chamar o meu ponto de... Esse é menos C, esse é C. O ponto F1 é o ponto menos C0. O ponto F2 é o ponto C0. E esses caras são chamados de focos da minha elipse. Então, a distância, né, entre eles é 2C. Essa distância, não é à toa, é chamada de distância focal. Tudo bem? Que é a distância entre os focos. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar, pode pensar, vou pegar numa corda, um pedacinho de barbante de tamanho 2A. Esse 2A é maior do que C. Então, A é maior do que C, eu vou considerar o C positivo, pego esse pedacinho. Opa! Então, tenho aqui o ponto P. E o que vai me dar a distância, né? Então, esse tamanho mais esse aqui está me dando 2A. 2A é só por uma questão de conveniência, tá? Um número. Então, eu quero um ponto, conjunto de pontos, tal que a distância do ponto até F1 mais a distância do ponto até F2, né? A distância do ponto até o primeiro foco mais a distância até o segundo foco, seja um número, um valor fixo, que é 2A. E o 2A o A tem que ser maior do que o C, porque se eu falar que A é igual a C, eu tenho só essa reta, né? Não consigo puxar mais. E não pode ser menor, senão não chega nem no foco, nem consigo alcançar os focos. Então, tem que ser maior do que o C. Pego esse cara e o que eu vou fazer? Eu vou correr esse ponto, né? Vou fixar. Então, isso aqui está preso. Você pode pensar em 2 preguinhos. Pego essa cordinha, coloco o meu lápis aqui e vou percorrer como dá, né, essa curva aqui. Tudo bem? O que eu obtenho, o desenho disso daqui, é o que a gente chama de elipse. Tá certo? Essa curva aqui é uma elipse. Qual é a equação dessa curva? Então, a gente volta para cá e fala, tá, ok, se isso foi o que a gente definiu, né, se a minha elipse é o lugar geométrico dos pontos que satisfazem essa equação, eu vou introduzir os pontos aqui e vou fazer a conta. Então, vamos fazer conta. Então, a distância do ponto P até F1, quanto que dá? Como a gente calcula a distância entre 2 pontos? É raiz de x. O ponto P é o ponto xy, tá? Vou chamar de xy. Então, vai ser x menos c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais raiz de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. Essa é a distância do ponto P até o foco, né, o foco 2, o F2, igual a 2A. Quero eliminar essa raiz, eu posso, primeiro, tanto faz, né, como a gente vai fazer, posso quadrar todo mundo, né, então vou pegar essa equação e vou elevar ao quadrado, vai ficar x mais c quadrado mais y ao quadrado mais 2 vezes, não vou fazer assim, vou passar para o outro lado desse cara antes. Então, vai ficar assim, x mais c quadrado mais y ao quadrado igual. Vou passar isso lá para o outro lado, vai ficar 2a menos raiz. E agora a gente vai quadrar todo mundo que eu quero eliminar as raízes. Vou ter que fazer 2 vezes esse processo, né? Porque o primeiro vai me dar uma raiz aqui ainda, e aí de novo para eliminar esse cara. Mas vamos lá, com calma. Quadrando a primeira vez, vai ficar x mais c ao quadrado
mais y ao quadrado. Segundo termo, o segundo pedaço, né, o que está aqui à direita, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Aqui dá para a gente eliminar algumas coisas, né? Então, vou cortar esse y² vai embora. X mais c ao quadrado vai ser x² mais 2cx mais c². E aqui, esse cara é x² menos 2cx mais c². Então, aqui também dá para a gente eliminar o x² e o c². E aí, olha só, né? Eu vou passar aquele 2cx para o lado de cá, então eu tenho 4a² menos 4cx. E ainda troquei lado. Igual a o que sobrou, né, que está do outro lado, ficou 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Esse 4 aqui a gente pode eliminar. Vou ter que quadrar de novo, tá certo? Para assumir com a raiz. Então, vai ficar assim. A² menos cx, tudo ao quadrado. Vai ficar a² menos 2c² mais c²x², que é igual a ao quadrado, que multiplica x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Aí, o que a gente vai fazer? Vou juntar isso aqui, né? É x² menos 2cx mais c². Então, eu tenho esse cara aqui, olha. Aqui eu tenho menos 2c²x, aqui eu tenho menos 2c ao quadrado x. Então, esse cara vai embora com esse aqui. Eu vou juntar x² com x². Vai ficar a² menos c² que multiplica x ao quadrado, né? Passei esse cara lá para o outro lado, mais a² y ao quadrado, que está aqui, igual a a² menos a² c². Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Tá, é manipulação algébrica, tá? Então, parte daqui, passa um desses caras para o outro lado, eleva ao quadrado, cancela o que dá para cancelar, continua uma raiz, você vai elevar de novo ao quadrado, cancela o que tem que cancelar, chega nisso aqui. Aí, o que a gente vai fazer, né? Deixa eu só observar que esse lado direito, eu posso escrever, colocar a² como fator comum, vai ficar a² menos c². E aí, o que eu vou fazer? Divido a minha equação por a² vezes a² menos c². Posso fazer isso, né? É bom lembrar porque eu sei que o meu a é maior do que c. Tudo bem? Então, a gente pode dividir tranquilamente. Não é igual a zero, não muda sinal, não acontece nada disso. Então, vai ficar assim, lado direito, né? Quando eu dividir, dá x² sobre a² mais y ao quadrado dividido por a² menos c ao quadrado igual a 1. Tudo bem? Por conveniência, eu posso chamar esse a² menos c² de um b², né? Então, vou fazer isso. E se eu faço isso, lembrando, né, o a é maior do que o c, faço esse cara, minha equação vai ficar x² sobre a² mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1.
É a equação da elipse na sua forma reduzida. Tudo bem? Que é essa daqui. X² sobre A² mais Y² sobre B² igual a 1. A gente tem essa relação, né, que é A² igual a B² mais C², que eu posso obter do gráfico da minha função aqui, ó, do desenho da minha elipse. Esse cara é C, esse cara é B, tá certo? E esse cara aqui é o A. Então, é A, B, A, C, B. Tem esse triangulinho retângulo aqui. Então, vocês podem tentar, né, a partir dessa continha que a gente fez, se você quiser, você pode isolar o y em função do x. Aí, lá em FUV, vocês viram várias ferramentas de como esboçar um gráfico. Então, você pode já aplicar para tentar esboçar o gráfico da elipse, para confirmar, né, que ela tem esse desenho aqui. Uma vantagem é há uma simetria, né, no desenho. Então, se você se concentrar no primeiro quadrante, é o suficiente e depois você replica para os demais. Por quê? Né? A gente tem, se x e y satisfazem essa equação, x e menos y também satisfaz, menos x e y também satisfaz, e menos x e menos y também satisfaz. Tá certo? Então, você tem todo esse conjunto de pontos, por isso, né, dada a simetria, basta que você se fixe no primeiro quadrante para entender o que está acontecendo. Outras características que eu acho que vale mencionar aqui e observar. Quando a gente tem, né, no nosso exemplo, eu estou fazendo, né, dada essa relação, o meu A é maior do que B, tá certo? Então, se o A é maior do que B, nas continhas que a gente acabou de fazer, falar que A é maior do que B significa falar que o eixo maior da minha elipse, que é esse eixo maior da elipse, ele está em cima do eixo x, tá certo? Então, se a gente fosse desenhar a elipse, olha só, como que eu faço? Né? A minha equação é x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Então, uma forma é você fazer toda a análise da concavidade, do crescimento e decrescimento, tudo isso. A gente vai fazer uma avaliação mais tosca, né? Então, primeiro, o que eu faria se eu vou analisar esse cara? Eu falo, tem assimetria, né? Então, tudo que acontecer no primeiro quadrante funciona no resto, é só eu rebater. Quando y é zero, o meu x vale menos a ou mais a. Então, eu tenho esse ponto aqui, que é o menos a, tenho esse ponto aqui, que é o a. Tá certo? Quando x é zero, o meu y vale menos b ou mais b. Então, necessariamente, eu passo por esse ponto menos b, eu passo por esse ponto b. Tudo bem? Tranquilo? Então, a minha elipse está dentro de um retângulo, né, de lados 2a e 2b. Tá certo? Poderia jogar alguns valores para tentar entender o que está acontecendo. Tenho que lembrar, né, que então esse B, existe uma relação entre o A, né, cadê a relação que eu tinha colocado? Ali no A² é B² mais C², está aqui, né, desenhado. A² é igual a B² mais C², né, e isso se mantém, e eu vou lá desenhar. Tá, faço um esboço da minha elipse. Desenhei esse pedaço, posso varrer por todo o resto. O que eu observo aqui? Então, uma coisa é, se o meu A é bem maior do que o B, significa que a minha parábola vai ficar achatada aqui no eixo, tá certo? Tudo bem? Né? Eu vou esticando, falar o A está aqui e o B está aqui, minha parábola vai ser uma coisinha achatada. Por outro lado, até um ponto eu posso ir. Por outro lado, se eu trago A, vou trazendo A mais para perto do B, a minha parábola vai ficando mais redondinha, né? Ela vai ficando mais parecida com uma circunferência, certo? Tudo bem? Essa é uma característica chamada excentricidade na nossa parábola, que é dada por C sobre A.
Tá? Então, quanto mais perto do zero... O que acontece, né, se ela for zero? Significa que esses focos, quanto mais longe eles estiverem, a minha parábola tende a ficar mais achatadinha. Quanto mais perto, ou menos redonda, vamos falar assim, porque vai depender do B, mas ela tende a ficar menos redonda. Se eu escolho um valor fixo de B. Quanto mais eu trago ela para perto, se ela for, né, se a minha distância A ficar igual a B, vira uma circunferência. E se eu trouxer ela mais para baixo, eu continuo tendo uma elipse, mas essa elipse muda, né? Ela vai ficar, ao invés de ficar assim, ela fica assim comprida. Tudo bem? Ótimo. Lembrem disso que eu estou falando agora, porque eu vou voltar nessa conversa já já. Então, a minha equação, né, quando eu escrevo a equação da minha elipse, x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1, significa, se A for maior do que B, que o eixo maior está no eixo x. Se A for menor do que B, significa que o eixo maior está no eixo y. Isso é muito fácil de descobrir, né? Você não precisa ficar decorando desesperado. Dada a equação da elipse para você, o que você faz? A primeira coisa, tenta procurar interceptos. Faz o x igual a 0, faz o y igual a 0. O que te der maior valor está falando onde está o eixo maior. Tudo bem? Ou o eixo menor, tanto faz. E aí fica mais fácil de esboçar. Para esboçar, você escolhe os pontos, os interceptos e faz a curva lá com uma cara de elipse. Tudo bem? Tá, era isso, né? Então, se eu tenho A menor do que B, a sua elipse vai ter essa cara aqui comprida e não ela ao longo do eixo X, mas ela vai estar ao longo do eixo Y. Voltando, então, à nossa discussão. Antes disso, né, eu tinha falado, eu tenho elipses e degenerações, né? O círculo eu posso considerar uma elipse degenerada, né, que está tendendo lá, ela não é uma elipse, virou um círculo. E existem outras situações, eu já vou retomar isso para vocês. Mas falando da elipse, falando e considerando esses últimos pontos que eu levantei, como você parametrizaria a elipse? Isso. Pensou numa circunferência, porque você fala, ela não é, né? Se a gente... A elipse faz isso aqui, né? A circunferência seria uma coisa assim, né? Mais ou menos. Ou você fala, se eu começar daqui, eu tenho uma circunferência aqui. Tá certo? Aqui ela tá com um raio em B da minha elipse, né? Lá no eixo menor. Aqui ela tá no A. Então, ela não é uma elipse... que ela vem, eu tenho essa diferença, né? Ela não é uma circunferência, ela não pode subir lá, até lá em cima. Também não é aqui embaixo, eu tenho que começar desse ponto. Tá, não é, mas é... Talvez eu possa usar essa parametrização que eu conheço, né? Da circunferência. Se fosse uma circunferência... A gente viu, né? Graficamente aqui, acho que chegamos num acordo que... Se o meu A vai diminuindo e chega no tamanho de B, a gente tem uma circunferência, certo? Ou se eu pensar que o meu foco está se aproximando, né, o foco à direita está se aproximando do foco à esquerda, essa distância é cada vez menor, eu me aproximo da circunferência. Então, se falar, se é o caso quando A é igual a B, eu estou nessa situação. Né? E aí, isso aqui o que é? É uma circunferência com centro na origem e raio A. Tudo bem? Isso daqui eu sei parametrizar. Como que é a parametrização dessa circunferência? Como eu parametrizo a circunferência, centro na origem e raio A? Max, você sabe isso ainda? O Max, ele trabalha com a gente na Federal, ele é técnico administrativo, mas ele foi aluno da Federal do ABC, ele está assistindo a FVV pela sei lá quantas vezes. Pelo menos 2, a primeira que ele fez e agora de novo, né, Max? Você já acabou o doutorado? Ah, fez mestrado ainda aqui.
Parametrização, vamos, coragem. Como a gente parametriza a circunferência? Seno t, cosseno t, normalmente, por causa da orientação, a gente chama o x de cosseno, o y de seno. Só que aqui, isso é a circunferência de raio 1, aqui ela tem raio A, então como fica? A cosseno t, A seno t. T entre 0 e 2π, tá certo? Tudo bem? Então, isso aqui a gente sabe parametrizar. Aí, o colega de vocês falou, bom, eu pensaria numa coisa desse tipo para elipse. Mas não é igual, não pode ser igual, senão não é uma elipse. Tá bom, como que eu faço para que isso seja, ou algo parecido seja da elipse? O que muda? Olha a equação da elipse, olha a equação da circunferência, olha a parametrização e me fala a parametrização da elipse. Muda? Isso. Por qual valor? O B. Né? Então, o que eu faço? O x é A cosseno t e o y é B seno t. T de 0 a 2π, por exemplo. Certo? Outro jeito fácil de ver isso, né? Você fala, bom, eu sei parametrizar a circunferência. Aí eu volto aqui na minha elipse. Tá certo? Essa é a equação da elipse. Aí você fala, eu posso reescrever a equação da elipse assim. X sobre A ao quadrado mais y sobre b ao quadrado igual a 1. Tá certo? X sobre A eu vou chamar de xão, y sobre b eu vou chamar de yzão. E aí eu tenho, então, xão ao quadrado mais yzão ao quadrado igual a 1. Tá certo? Portanto, meu xão vai ser igual a cosseno t e yzão vai ser seno t. Mas quem é xão? Xão é xzinho sobre A. Quem é yzão? É yzinho sobre B. Então, o x é A cosseno t, o y é B seno t. E acabou. Tudo bem? Tá. Ainda pensando nisso, se eu pedisse a área da elipse para vocês, qual que é a área? Mantendo essas comparações que a gente fez na cabeça, qual que é a área da elipse? Qual que é a área de uma circunferência com centro na origem e raio A? Essa aqui. Qual que é a área dela? Qual que é a área de uma circunferência? πr ao quadrado. Se o raio é A, é πa ao quadrado. Qual que é a área da elipse? Π ao quadrado não é π A vezes A. A área da elipse, então, vai ser π A vezes B. Tudo bem. Acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar da elipse. Vou falar das outras curvas, mas elas são... Eu não vou fazer conta nenhuma, eu só vou dar como a gente define, né, essas curvas. Vou fazer primeiro, depois eu falo o que eu ia falar. A próxima curva é a hipérbole. O que é uma hipérbole, né? A hipérbole, de novo, a gente define os focos, né? Então, eu vou ter um foco que é menos C0, o outro é C0. Vou colocar esses focos em cima dos eixos, de um dos eixos. Então, eu tenho o primeiro foco aqui, F1, foco F2. Qual é a propriedade que define uma hipérbole? Né? Eu tenho a distância. A diferença da distância, né, entre dois pontos é igual a um valor fixo. Então, como você está fazendo uma diferença igual a um valor fixo positivo, eu vou colocar um módulo. Então, vai ser, o P é sempre o ponto XY, né? Então, esses caras são os focos também. Eu tenho a distância de P até F1.
menos a distância de P até F2 igual a um valor fixo, que eu acho que também estou chamando de 2A. E aqui a gente vai considerar que o meu A é menor do que C, porém ele é positivo, tá certo? Então, por exemplo, então a gente vai ter, qual que é o desenho da hipérbole, né? Nessas condições. Se você fizer essa conta, se você fizer essa continha, abre e faz parecido com o que a gente fez para elipse, você vai chegar nisso aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre C quadrado menos A quadrado igual a 1. Aqui, de novo, por conveniência, a gente vai chamar C quadrado menos A quadrado de B ao quadrado. Né? Então, eu vou ter C quadrado igual a... Portanto, a equação vai ter essa cara. Algumas características, né, então, da nossa equação. Vejam que o A é menor do que o C, o B também é menor do que C, né, dado que C quadrado é A quadrado mais B quadrado. Algumas características dessa equação. Quando a gente faz o Y igual a zero, eu tenho que X vale mais ou menos A. Então, eu venho e marco esse ponto com um ponto. Deixa eu fazer em azul. Menos A e A. Lembrando só que o A é menor do que o C. Quando y é igual quando x é igual a zero, eu tenho que o meu y ao quadrado seria negativo. Ele não pode ser negativo, tá certo? Tudo bem? Então, eu não posso ter... minha figura, ela não corta o eixo y, né? O x não pode valer zero, tá certo? O valor de x ou maior do que ou maior do que A, ou é menor do que menos A. Não posso ter nenhum ponto intermediário, tá certo? Então, quando você for desenhar essa hipérbole, ela vai fazer algo desse tipo. Esse é o desenho da hipérbole. Tem outra característica que você consegue tirar quando você olha esse gráfico de uma forma quando você olha essa equação, de forma relativamente simples, que é que existe nesse caso, né? A gente pode isolar o y, por exemplo. Né? Daqui eu tiro que y é mais ou menos b sobre a raiz de a quadrado é isso? Não, x quadrado menos a quadrado. Tá certo? Se eu isolar o y em função do x, é isso que eu tenho. Lá, voltando para a FUV, né, vocês aprenderam a calcular assíntotas oblíquas de uma função. E como a gente faz isso? Eu calculo o limite de f de x sobre x, quando x vai para mais infinito, quando x vai para menos infinito. Isso te dá, né? Assíntota oblíqua significa que a sua função, o gráfico da sua função, né? Quando x vai para infinito, o gráfico está tendendo, está se aproximando, ele está indo para infinito, mas se aproximando de uma reta, sei lá, mx mais n. Então, esse m, né, como que você calcula o coeficiente angular? Esse m você encontra calculando f de x sobre x, certo? Aqui é fácil de calcular porque esse x, né, a minha função é de ordem 1, porque eu estou tirando raiz de x ao quadrado. Quando eu divido por x, vai embora tudo, sobra mais ou menos b sobre a. Portanto, esse coeficiente angular é b sobre a ou menos b sobre a. E quando você for calcular o n, você vai ver que vai dar zero, tá certo? Então, quem foi meu aluno viu isso, eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, devem ter visto também. Então, você consegue calcular e mostrar que a assíntota oblíqua da hipérbole é b sobre ax menos b sobre ax. Então, é uma curva que está aqui, né? Uma reta, desculpe. Então, a minha hipérbole vai se aproximando dessa reta, né? Que é y igual a b sobre ax. Sobre ax. Tudo bem? Se a gente tiver... Cadê a equação? Está aqui. Está aqui. Eu tenho x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado. Nessa equação, então, a gente viu
que o meu x tem que ser, né? O x, ou ele é maior do que a, maior ou igual a A, ou x é menor ou igual a menos A, né? Está fora do intervalo porque eu não posso ter o y negativo, né? O y quadrado. Por outro lado, você pode fazer as contas, dependendo, né, de como você tem. Você pode ter os focos no eixo y. Se você tiver os focos no eixo y, esse seu desenho está virado, né? A tua hipérbole vai ter uma cara assim. Certo? Ou seja, os focos vão estar um aqui, em cima do eixo y. Qual vai ser a cara da minha equação? Minha equação tem um sinal trocado ali, vai ser menos x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Então, você tem essa outra possibilidade, né? Depende, então isso vai definir para vocês se a elipse está, né, com os ramos, né? A gente fala que a elipse tem dois ramos, né? Esse aqui, nesse caso, positivo e esse negativo, e ali o que está à direita e o que está à esquerda. Então, a cara da equação vai definir se os ramos estão cortando o eixo y ou se estão cortando o eixo x. É uma análise simples também, basta ver o sinal. A parametrização, nesse caso, a parametrização da curva, ela é... Alguns de vocês viram isso, outros, não sei se todo mundo viu. A gente tem lá, no caso da equação, no caso da elipse, né, a gente apelou ou lembrou da parametrização de uma circunferência, que está relacionada com senos e cossenos e, portanto, com a bola trigonométrica, senos e cossenos, seno x, cosseno x. Aqui, a parametrização é em termos de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Por quê, né? Qual que era uma relação conhecida, quando a gente fala de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, é que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. E aí, quando eu vejo isso, você fala, então eu posso relacionar com a minha equação, né? Eu chamo x sobre a de um cosseno hiperbólico, y sobre b de um seno hiperbólico. E parametrizei, né? Então, nesse caso, eu teria... Eu vou chamar aqui de t, só para eu poder... Então, eu teria o x igual a cosseno hiperbólico de t, y igual a b, seno hiperbólico de t. Né? Essa é a parametrização que a gente usa. Todo mundo que está aqui já ouviu falar de seno e cosseno hiperbólico? Seno e cosseno hiperbólico é uma combinação de exponenciais reais, né? O cosseno é isso aqui e o seno é isso aqui. Tem gente falando, eu nunca ouvi falar disso. Você deve ter ouvido, sim, lá em BM ou em FUV até, né? Porque essas funções aqui têm características parecidas com o seno e o cosseno trigonométrico que vocês conhecem, no sentido de a derivada de cosseno dá seno, a derivada de seno, a derivada de cosseno aqui dá cosseno hiperbólico dá seno, derivada de seno hiperbólico dá cosseno. O trigonométrico não é assim, a menos de um sinal, mas eu consigo definir aqui tangente hiperbólica, arco cosseno hiperbólico, arco seno hiperbólico e assim por diante. De fundo, se vocês podem pensar que de fundo tem uma geometria em cima da bola trigonométrica, que dá senos e cossenos, e você tem uma geometria em cima da hipérbole, que dá senos e cossenos hiperbólicos, onde você vai lá e desenha e marca, que nem a gente faz com seno e cosseno. Né? O mesmo acontece aqui. Então, existe essa relação, e existe uma relação algébrica também com relação às exponenciais. Quando a gente fala de senos e cossenos hiperbólicos, eles estão associados aos exponenciais, que são exponenciais reais. Quando a gente fala de senos e cossenos trigonométricos, eles estão associados a exponenciais que são exponenciais complexas, cuja combinação dá funções reais. Né? Eu não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, cosseno de x é isso aqui. Então, essa equação, né, ou essa forma de escrever o cosseno trigonométrico é muito parecida com essa.
Não é igual. Aqui eu tenho exponenciais reais, aqui não. Mas o jeito de escrever é o mesmo. Vale para seno com uma pequena diferença, né? O seno é negativo e aqui embaixo aparece um 2i, para que isso tudo seja real. Mas existe essa relação. E tudo isso vem, alguns de vocês também devem conhecer, é essa relação aqui. Né? Cosseno x mais i seno x. Mas não importa, a gente é só para quem já viu tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Quem não viu, vocês vão se deparar com isso mais cedo ou mais tarde. Então, essa é a parametrização, tá? Do seno, cosseno hiperbólico. Acho que eu falei de todo mundo. O último caso, falei tudo. Deixa eu ver. Tem uma outra observação que eu queria fazer para vocês aqui, é a seguinte. Lembra que eu falei que eu ia dar para vocês formas reduzidas, né? Então, essa aqui é forma reduzida, essa é forma reduzida. A da elipse, onde eu tenho sinais positivos, também é a forma reduzida. Vocês estão acostumados e conhecem bem essa equação aqui, ó. Essa curva aqui, y igual a 1 sobre x. Né? E você fala, isso daqui é uma hipérbole. Trabalhou bastante com ela. Essa sim, vocês trabalharam em BM, trabalharam em FUV também. Né? Essa daqui. Tá certo? Essa hipérbole, se a gente pensar... Lembra que eu falei lá atrás, né? A gente vai trabalhar com formas reduzidas e, portanto, eu tenho os termos quadráticos, não tenho o termo misto, não tenho o termo xy. Quando aparece o termo xy, é porque a minha hipérbole está rotacionada. Então, olha o que acontece aqui. Né? A equação qual é? A equação é xy menos 1 igual a 0. Né? Isso daqui respeita lá a equação do começo, onde o A é 0, o B é 1, o C é 0, o D é 0, o F é 0, o G é menos 1. Tá certo? Lá da cônica que eu coloquei lá no começo. Só que tem o termo misto, significa que a sua hipérbole está rotacionada em relação, né, quando a gente pensa que o foco não está em cima dos eixos coordenados. Ele não está mesmo, né? Ele está aqui. Eu tenho que pegar os eixos x e y e rotacionar. Então, eu pego e rotaciono de π sobre 4. Quando eu faço isso, eu obtenho essa equação. Né? Se eu fosse escrever essa equação no meu sisteminha cor-de-rosa, a forma reduzida seria x' ao quadrado sobre 2 mais y' ao quadrado sobre 2 igual a 1. Você está fazendo uma rotação de π sobre 4. Vocês podem pensar em usar a matriz de rotação. Eu não sei se alguém já viu isso também, né? A matriz é que leva um sistema no outro. Tanto faz, depende de onde você está indo, para onde você está vindo, mas é alguma coisa assim. Então, um eixo se relaciona ao outro através de uma matriz de rotação, pode chamar de R. Vocês encontram isso em qualquer lugar, até na Wikipédia. Tá? E é o que está acontecendo aqui. Então, se eu tiver, né, com relação ao eixo rosa, a minha hipérbole, eu escrevo a equação na forma reduzida, né? E seria essa equação aqui. Como a gente está vendo, ela no eixo branco aqui, ela está rotacionada, né, em relação ao rosa, aparece o termo xy e, portanto, eu vou ter xy menos 1. Tá certo? A última curva que a gente vai ver, né, a última cônica que a gente vai ver é a parábola. Só preciso lembrar de fazer observação porque são essas três. No caso da parábola, como que a gente encontra a equação da parábola? Eu vou colocar aqui o eixo y, vou colocar aqui uma reta, R. Vou marcar a reta é x igual a menos p, a minha reta. Deixa eu deixar assim, menos p. Vou colocar aqui o foco, que está no ponto P0. Qual que é a definição da parábola? A definição da parábola, né, qual é o lugar geométrico dos pontos da parábola? Né? O que ele tem que respeitar? Eu tenho que a distância do ponto P, que é um ponto xy,
e o F é o ponto P0. A distância do ponto até a reta tem que ser igual à distância do ponto até o foco, até o F. Essa é a relação. E aqui, se você substituir, distância de ponto a reta, vocês aprenderam lá em GA. Né? Então, se você substituir aqui um P, o ponto XY qualquer, e fizerem as contas, vocês chegam numa equação de parábola. Então, o ponto está aqui. Um ponto fácil da gente marcar é esse, né? Que é o ponto médio, a distância até aqui é a mesma. E aí, os outros pontos estão em cima dessa parábola. Então, esse ponto a distância desse ponto P aqui, aqui é F. A distância do ponto P para F tem que ser igual à distância do ponto P para a reta. Ponto que está aqui, a distância dele para F tem que ser igual à distância dele para a reta. E assim a gente define, então, a hipérbole. Ela está torta aqui, né? Eu posso ter a hipérbole com a concavidade. Então, aqui, se vocês fizerem as contas, vocês vão obter x igual a 1y quadrado. Não é x igual a y, na verdade é isso. Y quadrado igual a conta é, né? Aqui é x mais p dividido por raiz de 1 quadrado mais 0 ao quadrado, que é igual a raiz de x menos p ao quadrado mais y quadrado. Se vocês não lembram, revejam como faz a distância do ponto até a reta e a distância do ponto a ponto, né? Se vocês abrirem isso, vocês vão chegar na equação y quadrado igual a 4px. A parábola é mais simples, né? Vocês estão mais habituados, estão mais familiarizados a trabalhar com parábola. A equação é simples, né? Não tem nada demais. Vai ser, então, sempre y quadrado igual a 4px. Se você colocar o foco lá do outro lado, claro que se você trocar, né, coloca a reta para um x positivo e o foco no lado esquerdo, a equação que você chega é y quadrado igual a menos 4px, porque os valores são negativos. A gente está supondo o p positivo, né? Então, se você rebater e considerar o p negativo, rebate todo mundo, a equação vai ficar menos 4px. Tem mais duas outras possibilidades, que é você enxergar a parábola com a concavidade para cima. Então, você tem a reta na posição y igual a menos p, por exemplo. Escolhe o ponto P, 0p, a sua parábola vai estar aqui. Tá certo? Nesse caso, qual é a equação? Vai ser y igual a 1 sobre 4p x ao quadrado. Concavidade para cima. Se você escolher o contrário, né, colocar a reta positiva e o ponto embaixo, você vai chegar na equação y igual a menos 1 sobre 4p x ao quadrado. Tá certo? Essas são as caras das nossas figuras com focos, né, com esses pontos em cima dos eixos coordenados. E considerem todas as combinações possíveis. Tá certo? Eu vou fazer uma observação que não tem a ver com o nosso curso específico, mas que vocês devem ver em algum momento, por que a gente... Bom, lembrando, né, que tem eu falei de parábola, elipse e hipérbole, e tem aquelas degenerações que são subcasos, por exemplo, x quadrado mais y quadrado igual a 0, né, que me dá só o ponto. Por que a gente faz isso? Estou fazendo um parênteses aqui, não tem nada a ver, vocês não precisam nem copiar. É só para prestar atenção, só para conhecimento adicional para vocês. Essa aqui era a equação, né? Da quádrica, no caso especial aqui em R2, que de onde a gente tirou os 3 subcasos importantes, que são elipse, parábola e hipérbole. Os 3 casos importantes, tá certo? Quando a gente trabalha com isso daí, né, com uma equação desse tipo aí, existe um jeito de você, antes de... vocês viram que as equações podem ser complicadas. Complicadas em que sentido? Basta que eu troque o foco, né? A equação da elipse, por exemplo, é essa.
né, de uma elipse na forma reduzida. Se eu trocar o centro de lugar e se eu rotacionar o eixo, isso aqui pode se transformar numa equação mais complicada do tipo x² mais 2x mais 1 mais y² menos 6x mais 9, mais um termo misto, que eu não sei se vai dar uma elipse, porque a gente não está fazendo conta nenhuma, vamos supor que seja 3xy mais 20, igual a zero, menos 20, igual a zero, por exemplo. Então, eu posso ter uma equação que tem essa cara. E quando você olha isso e tenta identificar, você tem uma dificuldade. Você fala, eu não sei o que é isso aí. Eu preciso trabalhar em cima para eu tentar entender se é uma circunferência que está deslocada, se é uma elipse que está deslocada, se é uma hipérbole que está deslocada. Eu sei que ela está deslocada. Ela não está com focos em cima dos eixos coordenados. Ela está em outro lugar. Eu não sei qual é. Vou ter que trabalhar em cima disso. Uma ajuda que você tem é quando você previamente classifica que tipo de curva é. Então, como se dá essa classificação? Essa classificação se dá fazendo o seguinte. Esse é a mais geral possível, você calcula quanto vale esse cara. Isso aqui é familiar para vocês, né? Lembra o Bhaskara, tá certo? Você calcula B2 menos 4AC. Se esse valor der negativo, você sabe que a tua figura vai ser uma elipse ou degenerações dessa elipse. As degenerações são sempre casos muito pequenos, né? Então é fácil de ver. Se esse cara der zero, você tem uma parábola, e se esse cara der negativo, você vai ter uma hipérbole. Então, e degenerações. Então, basicamente é isso. Então, veja no nosso caso, né? No caso da parábola, eu tenho y igual a 1 sobre 4px². Eu tenho esse cara diferente de zero, todo mundo é zero, e aí esse aqui, o E e o F não me interessa, né? Porque eles não mandam. Quem manda são os coeficientes dos termos quadráticos. Portanto, o B é zero, aqui já deu zero, aí eu só tenho um deles, só o A ou só o C. Então, deu zero. Portanto, eu sei que é uma parábola já de antemão, né? Quando eu olho e falo, isso aí vai ser uma parábola. Ou, no caso da elipse, onde eu tenho o A e o C positivos, e o B eu não tenho. Então, vai dar zero menos um número positivo, dá negativo. E, portanto, eu sei que é uma elipse ou degenerações. Tudo bem? Então, essa é uma forma da gente classificar. Ou é feito assim, ou é feito através de autovalores, que vocês vão ver lá quando vocês fizerem álgebra linear. Né? Eu posso ter nessa figura, posso ter uma coisa mais aqui no caso, né? Posso, de certa maneira, relacionar esses caras com os autovalores. E isso também está relacionado com classificações de equações diferenciais parciais, por exemplo. Né? Quando você vai ter uma equação desse tipo, que mistura derivadas, que são derivadas parciais, né? Aqui estou me antecipando muito, mas eu sei que alguns de vocês já sabem o que é uma derivada parcial, né? Então, eu posso ter aqui a derivada segunda em relação a x, a derivada mista, a derivada em relação a y. Quando eu faço isso, né, e coeficientes, através desse cálculo, eu defino se minha equação é uma equação elíptica, hiperbólica ou parabólica. E aí eu sei mais ou menos qual é a cara da solução. Por isso que quando você vai estudar, você estuda a equação do calor, a equação do potencial e a equação da onda. Porque elas são subcasos desses tipos. Uma é hiperbólica, outra parabólica, outra é elíptica. Curiosidade, podemos voltar à aula. Voltar ao conteúdo, né? Do curso. Bom, acho que a gente viu das cônicas, eu fiz uma passagem, a ideia era dar só uma revisão, né, para vocês, não é estudar a fundo esses casos. Acho que vale a pena, para quem não viu nada, que dê uma olhadinha mais a fundo, que vejam os desenhos mais bonitinhos. A gente tem vídeo no Moodle discutindo isso com desenhos mais bonitos do que o que eu fiz aqui na lousa, né? Mas dá para entender melhor, eventualmente. Com relação às superfícies, a gente vai trabalhar com algumas superfícies e aqui, né? De novo, eu vou chamar a atenção, é importante que vocês ganhem uma certa familiaridade, uma certa tranquilidade para esboçar algumas regiões sobre as quais a gente mais para frente vai fazer integrações. Então, precisa entender algumas dessas figuras, né? Vale brincar um pouco com elas nesse momento, para lá mais para frente vocês já terem ganho essa familiaridade.
dentre algumas superfícies que a gente vai ver, tem uma simples, né, que a gente pode pensar que é um plano. Isso vocês viram, né? O plano em R3, vocês viram em GA. A equação do plano é essa aqui. Eu vou colocar menos D igual a zero, só por conveniência. Vou considerar o D positivo, só para a gente fazer alguns esboços aqui. Então, a primeira situação, a gente pode considerar que A B e C são não nulos, tá certo? Para a gente fazer um plano qualquer. Então, quando a gente vai pensar, né, como que eu vou fazer o esboço desse plano? Tenho lá meu R3, a gente pode pensar, vou ver em que ponto, né, o meu plano vai interceptar o eixo X. Então, eu faço Y e Z iguais a zero, eu tenho que o X é igual a D sobre A. Vou considerar A, B, C todos positivos, só para o nosso desenho ficar mais simples, tá? Então, esse é o ponto, certo? Um valor de X positivo que é D sobre A. Depois eu quero saber onde ele intercepta o eixo Y. E aí eu faço X e o Z iguais a zero e encontro um ponto aqui. E faço a mesma coisa depois para o Z, encontro um determinado ponto. Então, o meu plano vai ter essa cara, né? Ele está apoiado aqui no plano, no eixo Y. Tudo bem? Tranquilo? Aí a gente pode ter outras situações, sei lá, aqui eu estou considerando todo mundo diferente de zero, eu vou fazer o A igual a zero. E depois é a mesma coisa para B igual a zero ou C igual a zero. Então, vale a pena vocês pensarem nisso se não tiverem familiaridade com isso nesse momento. Quando a gente faz o A igual a zero, a minha equação fica BY mais CZ igual a D. Isso é uma reta, né? Certo? Uma reta em R2, né? Não tenho nenhum vínculo, né? Nenhuma restrição para o X. O X está valendo qualquer coisa. Então, como que fica a cara desse plano, né? Você fala, eu vou lá e encontro os interceptos, né? Encontro em Y, encontro em Z, essa reta aqui. Como eu não tenho nenhuma restrição no eixo X, é como se eu pegasse essa reta e levasse, né? Faço essa reta escorregar em cima aqui do eixo X. Então, eu vou obter um plano. Deixa eu tirar isso que pode... Então, a gente tem esse plano aqui apoiado lá, né? Não está cortando o eixo X, tá certo? Tudo bem? Mesma coisa, vai acontecer algo parecido se vocês fizerem o B igual a zero e depois fizerem o C igual a zero. E aí, uma última situação, a gente pode ter A igual a B igual a zero, por exemplo. Né? Então, eu tenho dois coeficientes. Também aqui vocês podem brincar com A e C igual a zero ou B e C igual a zero. Nesse caso, a gente tem CZ igual a D. Né? Então, encontro um valor para Z. Você fala, tá, mas aí como é então esse... O plano, né? Não tem nenhuma restrição para X e para Y. Eu falo só que o Z tem que ser sempre constante, passando da altura, né? D sobre C. Tá certo? Então, você vem aqui e marca esse ponto, o seu plano está aqui em cima. É um plano, nesse caso, paralelo ao plano XY, só que ele está na altura D sobre C. Tudo bem? Tranquilo? Poderia acontecer com qualquer outra situação, né? Poderia ser, se você faz o A e o C igual a zero, significa que você vai ter um plano paralelo ao plano XZ. E mesma coisa na outra situação. Tudo bem? Beleza? Tá. Primeira superfície, então, que a gente vai ver, que agora a gente chama, né? As próximas superfícies que eu vou colocar são chamadas de superfícies quádricas. Antes dela, deixa eu falar do cilindro. Posso falar, peraí, deixa eu colocar assim. Ela está aí dentro, então posso falar dela. Como eu tinha falado para vocês, né? Quando a gente está em R3, a minha superfície quádrica, o que é? Né? Então, é um conjunto de pontos X, Y, Z agora,
que satisfazem uma equação desse tipo. É bem parecida com a anterior, né, que é quando a gente discutiu cônica, só que agora eu estou acrescentando uma dimensão a mais, né? Eu tenho x, y e z, tá certo? Aqui o que eu quero? Eu vou considerar que A, B, até o F são não nulos. Porque se eles forem todos nulos, a gente está na situação que eu tenho um plano, né? Não tem ninguém aqui, sobra isso aqui é plano, a gente já estudou, tá certo? Então, eu estou considerando que pelo menos um dos termos de ordem 2 é diferente de zero. Os termos de ordem 2 são x quadrado, y quadrado, z quadrado puros ou misto xy, xe, yz, tá certo? Então, a minha superfície quádrica tem essa cara aqui, essa equação zona. Vou apresentar para vocês também casos simplificados, não vão ser os casos mais terríveis, né? Então, a gente vai ter casos bem específicos sobre os quais a gente vai trabalhar. Então, o primeiro deles, a gente pode pensar em superfícies que a gente chama de superfícies cilíndricas. O que é uma superfície cilíndrica, né, no sentido mais amplo? Eu pego uma reta, que eu vou chamar de reta diretriz, e uma curva no plano. Que curva? Vou considerar que essas curvas estão no plano coordenado também, para não ficar mais simples, não pegar uma figura muito torta. Tá? Então, eu pego uma curva C qualquer. Deixa eu fazer uma curva boa, senão depois não consigo desenhar. Então, vou pensar que essa curva está no plano XY. O que é o cilindro? Né? O que é a superfície cilíndrica? Eu pego essa curva, essa reta aqui e faço essa reta passear, né? Faço ela andar em cima da minha curva. Então, ela vem para cá, para cá, para cá. E aí, quando eu terminar, né, de dar a volta toda, eu tenho... Vejam que sempre que eu fizer uma seção é sempre a mesma curva, embora o meu desenho não mostre isso. Tudo bem? Então, esse cara que eu tenho aí é uma superfície cilíndrica. Pode ser qualquer curva. A gente está acostumado a trabalhar com a circunferência, né? Uma circunferência e mais, a nossa reta diretriz é o eixo Z, por exemplo. E aí eu pego, então, o eixo Z e aqui tenho o nosso cilindro. Tá certo? Mas a curva pode ser qualquer curva, a reta pode ser qualquer reta, desde que ela não seja aqui, né? O plano XY, a curva está no plano XY, não pode ser uma reta que está no plano XY, tem que estar fora. Tudo bem? Deu para entender o que é? Então, quando a gente falar, né? Pensando em R3, se eu dou para vocês essa curva aqui, isso daqui, né, no plano é uma elipse, tá certo? Onde o eixo maior está no eixo Y, está sobre o eixo Y. Mas a gente não está em R3, a gente não está em R2, a gente está em R3. Então, você fala, ah, tá bom, então eu vou ter, né, vou desenhar aqui a minha elipse. O eixo maior está em Y, então posso fazer ela aqui. Tá certo? O Z está livre, então eu tenho uma superfície, um cilindro elíptico, né? Porque esse corte aí é uma elipse. Tudo bem? Poderia ser a mesma coisa com a parábola. A gente pode ter y igual a x ao quadrado. Mas se falar y igual a x ao quadrado, está aqui, né? O z está livre, então eu posso correr. Dá para entender isso aqui? Dá? Não, né? Deixa eu trocar. Fazer y igual a
ao invés de fazer... Deixa eu fazer aqui o desenho. É melhor, acho. Aqui, será que eu consigo desenhar melhor? Acho que sim, vamos ver. Essa daqui eu estou fazendo no plano YZ. Então, é Z igual a Y ao quadrado. Vamos ver se aqui sai o desenho. É uma calha. Isso aqui é uma coisa assim. Melhorou? Mais fácil no papel, né? Você pega um papel e faz assim, é uma calha, tudo bem? Isso aqui é uma parábola, tá certo? Preciso treinar os desenhos antes, senão não sai. E aí, nesse caso, então, a gente tem o cilindro parabólico. Poderia ser uma hipérbole, e assim vai, né? Basta você conseguir correr. Vamos para superfícies um pouco mais... Elas estão relacionadas, de certa forma, com as figuras que a gente já viu, né? A elipse, a parábola, a hipérbole. Então, a próxima é o que a gente chama de elipsoide. Não vai dar tempo. Mas, enfim, quem é o elipsoide? Como é a equação do elipsoide? Né? O elipsoide tem essa cara aqui. Ele é bem simples. É uma elipse estendida, né? Praticamente no plano, em mais uma dimensão, né? No R3. Então, a equação é x² sobre a quadrado, mais y² sobre b quadrado, mais z² sobre c quadrado. Qual que é a cara, né, dessa figura? Um jeito de vocês entenderem qual é a cara da figura que a gente está desenhando, né, o que está aparecendo aqui, dicas, né, para fazer isso. Eu vou fazer do elipsoide, faço mais alguns, não vai dar tempo de fazer todos eles, mas aí é bom que vocês tentem fazer, isso está amplamente documentado, vocês acham isso. Só seria legal que vocês tentassem antes esboçar alguns, antes de olhar o resultado, olhar a figura. No caso do elipsoide, como que a gente podia tentar fazer? Você fala, vou procurar entender quais são os interceptos, tá certo? Ou seja, eu faço x e y igual a 0, x e z igual a 0, y e z igual a 0. E aí o que eu encontro é que em x a minha figura está concentrada entre menos a e a, em y entre menos b e b, e z entre menos c e c. Então ela está dentro de um paralelepípedo, tá certo? De lados 2a, 2b, 2c. Muito bem, essa é uma coisa. A outra é, se eu fizer, né, então se eu cortar o meu desenho, um eixo paralelo ao eixo XY, por exemplo, que é escolher um valor de z fixo. Então, quando eu faço z igual a k, k é um número, esse k tem que estar entre menos c e c, porque o meu z varia entre menos c e c, certo? Então, esse cara, o k, está entre menos c e c. Vou escolher sempre valores positivos porque fica mais fácil da gente pensar neles. Então, vai ficar assim a minha curva, né? A intersecção vai ser tudo isso é número, né? K² sobre C², 1. Então, eu vou reescrever x² sobre A² mais y² sobre b² igual a 1 menos k² sobre c ao quadrado. Tudo bem? O que é importante? Eu não preciso nem continuar a conta se eu quero só entender qual é a figura. Por que eu não preciso continuar a conta? Porque eu sei que esse valor aqui, né, 1 menos k sobre c ao quadrado, ele é menor do que 1, mas ele é positivo. Tá certo? Eu sei porque k sobre c é menor do que 1. Tudo bem? Não é 0, tá? Então, esse aqui é um número positivo. Ótimo. Se esse cara é um número positivo, vocês concordam que x² sobre a² mais y² sobre b² igual a um número positivo é uma elipse? Por quê, né? Supondo, esse aqui é um número positivo, a gente pode chamar, sei lá, de s². Então, ia ficar x² sobre a² s², mais y² sobre b² s² igual a 1. Isso aqui é uma elipse, equação da elipse. Então, quando eu corto
né? Escolho um z igual a k e corto, eu obtenho elipses. O que eu consigo fazer é entender o tamanho dessas elipses, se elas estão diminuindo ou se elas estão crescendo. Aí você pode pensar, se eu faço z igual a 0, eu tenho essa elipse onde, com eixos, né, o meu x varia de menos a até a, de menos b até b. Se eu aumento, estou cortando mais para cima, ou aumento o k, né, em módulo, esse cara diminui. Aí, a hora que eu jogo para fazer o cálculo, a minha elipse está com um tamanho menor, ela está diminuindo, tá certo? Então, eu sei que para cima ela vai diminuir, como tudo está ao quadrado, para baixo tem o mesmo comportamento. Depois, o que eu faço? Eu faço y igual a k. E faço o mesmo tipo de análise. Quando eu faço y igual a k, é a mesma coisa. Eu vou ter elipses. Quando eu faço x igual a k, eu tenho elipses. Então, o meu desenho vai ser algo mais ou menos assim. É quase que uma bola de futebol americano. Quando eu faço esses cortes todos, né, eu obtenho elipses. Tudo bem? Isso é um elipsoide. Depois, a gente tem outras figuras que são... É um hiperboloide de uma folha. Mais ou menos a ideia é como se eu tivesse... Deixa eu desenhar isso bem sutil. Como se eu tivesse uma parábola que está aqui... Uma parábola não, uma hipérbole. Vou pegar só um ramo dela, né? Tem dois, tá? Um que está para cá. E eu girasse ela em torno do eixo Z. Em cima de uma curva, pode pensar, nesse caso, de um elipsoide. Tá certo? Então, eu vou ter um desenho, meu desenho final, né, vai ser uma coisa assim. Tudo bem? Deu para entender o que é? Esse cara tem que equação, né? Ele vai ter essa equação aqui. É mais y quadrado b quadrado. Espera só um pouquinho, deixa eu... Podemos também aqui pensar em A, B e C positivos. Tá? Então, a gente tem essa figura e aí vale a mesma coisa. Vocês pensarem o que acontece quando eu faço um corte em z igual a k. Né? Z é um valor. Em z igual a 0, eu tenho uma elipse. Que está aqui. Em z igual a k, o que acontece? Você vai verificar que você continua obtendo elipses. Né? Esse cara foi embora. Z igual a k vai passar para o outro lado, vai ficar 1 mais k quadrado sobre c quadrado, continua sendo uma elipse aqui. Só que, diferentemente do caso anterior, essas elipses estão aumentando. Né? Então, conforme k aumenta, ela vai crescendo, vai ficando cada vez maior. Por aí vai. Depois, aí você fala, tá bom, eu fiz o z igual a uma constante. Se eu fizer o x igual a uma constante ou o y igual a uma constante, eu não tenho mais elipses, porque eu tenho um sinal negativo. Né? Se eu faço esse cara constante. Isso vai passar para o outro lado, é tudo um número, mas eu tenho um menos aqui. Isso vai me dar hipérboles. Tá certo? É como fazer um corte paralelo ao plano YZ. Ou fazer um corte paralelo ao plano XZ. Isso dá elipses, dá hipérboles. Tá certo? Então, esse é o meu desenho. Uma variação dele, que é o hiperboloide de duas folhas, é como se você, ao invés de pegar esse elipse, esse ramo da hipérbole que a gente pegou, e girasse em torno do eixo Z, eu girasse ele em torno do eixo Y. E se eu fizer isso, né, eu pego esse ramo que está aqui e giro em torno do eixo Y, eu vou obter um negócio assim. E o outro aqui desse lado. Equação desse cara. Então, aqui ó, tem um buraco, né, aqui no meio, onde não tem valores nenhum. Tá? E é essa a equação. Claro que depois você pode mudar de novo, né? Aqui vocês fazem a mesma análise. Por exemplo, y igual a 0, não tem solução, né? Porque eu vou ter um valor quadrado que tem que ser negativo. Troquem os caras, né? Faça esse igual a 0, você tem hipérboles. Faça esse igual a 0, você tem hipérboles. O que eu ia falar aí? Que você pode ter combinações aqui de sinal, né? Tanto aqui quanto aqui.
Então, aqui, quando a gente tem o sinal negativo está em Z, significa que meu hiperboloide está ao longo do eixo Z. Se você tivesse o sinal negativo no X, ele estaria deitado aqui em cima do eixo X, negativo no Y, ele estaria deitado em cima do Y. Vale o mesmo, né? Todas as combinações para esse caso. Então, negativo aqui está em X e em Z. Você pode trocar X e Y e depois o Y em Z, para ver o que é. Para a gente finalizar, eu poderia fazer mais um caso que é simples. Eu vou colocar só para vocês aqui a equação, que é do paraboloide. Esse aqui é fácil de ver, acho que é o mais simples de... Ele e o elipsoide são os mais simples. Aqui é fácil de ver porque todas as vezes que você fixar um valor de Z, positivo, né? Não pode ser negativo porque esses valores são positivos, certo? Então, Z, no máximo, ou melhor, o menor valor que o Z pode assumir é o zero. E aí você tem um ponto. Tudo bem? Então, meu Z assume valores positivos. Quando você faz o Z igual a um K, isso daqui sempre vai dar elipse. Tá certo? Se você fizer o Y igual a zero, eu tenho parábola. Se você fizer o X igual a zero, eu tenho parábola. Então, o desenho, né? Você vai ter algo assim, é que nem uma tigelinha. E claro, né, você consegue ver que conforme o Z está aumentando, a elipse está aumentando, tá certo? E aí, um que eu queria que vocês pensassem um pouco, para tentar, antes de olhar, né, quem é ele, e tentar se desenhar, é esse aqui. Então, olha só, e o último, que é o paraboloide hiperbólico, de novo aqui, né, vocês também podem brincar com o sinal, colocar o positivo no X e o negativo no Y. Mas quando vocês forem fazer o desenho dessa superfície, eu queria que vocês pensassem, porque acho que ela é a que dá mais trabalho e não sei o quão intuitivo é. Mas veja, se você tem o X igual a zero, a gente tem parábolas, certo? Se a gente tem o Y igual a zero, aqui a gente pode pensar, tenho parábolas com concavidade para cima, né, se o meu Z é positivo, com concavidade para baixo se o Z é negativo. Aqui eu tenho parábolas com concavidade para baixo se o Z é positivo, para cima se o Z é negativo. Tudo bem? Mas eu tenho parábolas. Se o meu Z for negativo, se eu fiz o quê? X igual a zero, Y igual a zero, Z igual a zero vai me dar... Z igual a zero vai me dar retas, né? Tudo bem? Porque esse cara igual a zero, eu vou ter Y sobre B menos X sobre A igual a zero, Y sobre B mais X sobre A igual a zero. Duas retas concorrentes. Tudo bem? O que mais que a gente pode ver? Eu fiz o X, o Z negativo... o X igual a zero? Tá. Valores de Z, né? Vamos supor que o meu Z valha 1. Se Z vale 1, a gente tem hipérbole, certo? Y quadrado sobre B quadrado menos X quadrado sobre A quadrado é uma hipérbole, mas é uma hipérbole que tem o foco no eixo Y. Se eu troco, se o meu Z é menos 1, a minha hipérbole trocou também. Né? Ela vai de, veja, se Z igual a 1, eu tenho X quadrado menos X quadrado sobre A quadrado, mais Y quadrado sobre B quadrado igual a 1. Se eu faço Z igual a menos 1, eu tenho X quadrado sobre A quadrado menos Y quadrado sobre B quadrado igual a 1. Então, elas mudam, né? Ela tem o eixo que está aqui, depois ela troca. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho, eu acho que é mais completo na hora de tentar pensar em como essa figura está funcionando. Façam isso como exercício. A gente vai trabalhar uma figura clássica, você vai falar, já sei quem é o paraboloide, daqui um tempinho. Mas eu acho que nesse momento, como exercício para tentar desenhar, é bem legal para quando a gente chegar lá para frente. Beleza? É isso, moçada. Então, a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Bom final de semana para vocês.